Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 6, o tema será a função da lei. Veja, até aqui vimos que a lei gera a consciência que somos pecadores. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 3, verso 20. Ela condena o pecado. Você pode ver isso também em Romanos capítulo 3, verso 19. Produz a ira de Deus e ressalta o pecado. Porém, o foco de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 6, não era enfatizar, podemos assim dizer, o papel da lei no plano da salvação, mas sim o papel da graça, do perdão e da justificação que temos em Jesus. Já no capítulo 7, no entanto, Paulo deseja responder qual é o papel da lei no discipulado cristão. Agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo e uma nova aliança. Segundo os comentários expositivos de R.C. Sproul, antes de olharmos para o início do capítulo 7, fazemos bem, veja, em lembrar que quando Paulo escreveu esta epístola, ele não dividiu em capítulos ou versículos. Tal divisões são vantajosas, no entanto, porque eles facilitam nosso estudo. Agora, a desvantagem é a tendência que eles criam, podemos assim dizer, para olhar para cada capítulo como fosse uma unidade autônoma e esquecer a sua interligação com o que se passou antes e o que vem depois. Não há nenhuma grande ruptura, veja bem, no assunto entre o final do capítulo 6 e no início do capítulo 7. Assim como tudo o que nós olhamos no capítulo 6 era uma extensão do que Paulo havia escrito antes sobre o Evangelho e suas consequências. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Será que vocês, queridos irmãos, em Cristo, judeus, ainda não compreendem que, quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Deixem-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo, porém, está perfeitamente certo depois da morte do marido. Vocês tinham um marido, um senhor que era a lei judaica, mas, por assim dizer, vocês morreram com Cristo na cruz, e visto que estão mortos, não estão mais casados com a lei. E esta não tem mais domínio sobre vocês. Mas quando Cristo voltou à vida, vocês voltaram também, e são como novas pessoas. E agora, por assim dizer, vocês estão casados com aquele que se levantou dentre os mortos, para que possam produzir bom fruto, isto é, boas obras para Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Nos ajuda a entendê-la, meditando nela dia e noite para o nosso enlevo e crescimento espiritual. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
o comentário bíblico Beca diz que Paulo inicia dizendo: será que vocês, queridos irmãos em Cristo judeus, ainda não compreendem? Ele está querendo dizer que ele fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele faz essa pergunta. A primeira frase quer dizer: com certeza vocês sabem disto, que o domínio da lei foi substituído pelo da graça. Ou vocês precisam ser avisados que a morte acaba com as exigências da lei e, portanto, a revelação da lei foi interrompida com a morte de Cristo. Então ele faz outra pergunta. A sentença, veja bem, traduzida literalmente quer dizer: eu estou falando com aqueles que têm conhecimento da lei. A ausência do artigo parece mostrar que aqui, neste caso, não se faz referência nem à lei mosaica, nem à romana, mas sim a um princípio geral de todas as leis que a morte zera. Veja, todas as contagens. E que um homem morto não está mais sujeito a um processo legal. Os irmãos, portanto, são os irmãos em Cristo, e não os judeus que estavam sob a lei de Moisés. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Paulo mostra que a lei não pode salvar o pecador, nem ao legalista, e nem sequer ao homem com uma nova natureza. O pecador é condenado pela lei. O legalista não pode guardá-la. E a pessoa com nova natureza descobre que sua antiga natureza se interpõe. Uma vez, Paulo declara que a salvação não se recebe obedecendo à lei. Não importa, veja, quem sejamos, somente Jesus pode nos dar liberdade. Diante de tudo que aprendemos sobre a salvação que temos em Cristo e sobre a lei, podemos nos fazer uma pergunta: qual é a autoridade da lei? A fim de responder à pergunta, o apóstolo usa uma ilustração familiar. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao 3. Dizendo que a lei só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. O verbo grego traduzido como ter autoridade tem a mesma raiz da palavra que traduzimos como Senhor ou Kyrios. Por isso, podemos afirmar que Paulo está argumentando sobre o senhorio de alguém ou alguma coisa sobre a vida do ser humano. Para dar um exemplo específico sobre como essa autoridade ou esse senhorio funciona, ele usa a metáfora do casamento, dizendo que uma mulher casada só está ligada ao marido enquanto ele vive. Porém, depois da morte dele, a mulher está livre da lei do casamento e pode, inclusive, casar-se novamente. Dando continuidade em sua argumentação sobre o senhorio que a lei tem sobre nós, Paulo poderia ter simplificado sua comparação, alegando que estávamos casados com a lei e que ela foi morta pela obra de Cristo, razão pela qual estaremos livres para nos casar com Deus. O apóstolo, contudo, aplica sua ilustração de uma maneira diferente, pois somos nós os que morremos para a lei. Veja, é interessante, né? Por meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, a lei é o marido que ficou vivo
e nós somos a esposa que, por conta da nossa morte e ressurreição, estamos livres do senhorio desse marido. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 7, verso 4 ao 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que Paulo raramente escreveu uma passagem tão dificultosa e complicada como esta. C.H. Dodd diz desta passagem que quando a estudássemos devíamos tentar esquecermos do que Paulo diz e tentar descobrir, veja bem, o que ele quer dar a entender. O pensamento básico desta passagem se funda no princípio legal de que a morte cancela todos os contratos. Paulo começa com a ilustração desta verdade e quer usar esta figura como um símbolo do que acontece com o cristão. Paulo até poderia ter posto a coisa de modo simples, como já dissemos. Poderia ter dito que estávamos casados com a lei, que a lei foi morta pela obra de Cristo, veja, e que agora ficamos livres para nos casar com Deus. Mas, repentinamente, veja, põe-no de outra maneira. E em sua figura repentinamente mudada, somos nós o que morremos para a lei. Né? Essa aplicação é bem interessante. E isso traz uma certa dificuldade. Paulo está traçando um contraste, veja bem, entre os dois estados do homem. O estado sem Cristo e o estado com Cristo. E como isso acontece? Como já vimos em Romanos capítulo 6, nós nos identificamos com a morte de Cristo. Isto é, morremos com ele, sendo o batismo o símbolo de nossa morte e ressurreição. Isso significa que depois da nossa morte, estamos exonerados da obrigação que tínhamos com a lei e ficamos livres para nos casar outra vez com um novo marido. Desta vez, nos casamos com Cristo Jesus, tendo em vista que ressuscitamos com ele. Por causa disso, experimentamos uma nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que nossa obediência não se baseia em obrigações externamente impostas por um código escrito de leis, mas em uma submissão interior de nosso espírito a Jesus Cristo. Somos um com ele. Portanto, se ele é santo, somos santos. Se ele é obediente, somos obedientes. Se ele é justo, somos justos. Estamos, de fato, sendo ensinados sobre duas alianças. A antiga, baseada na lei, e a nova, fundamentada em Cristo Jesus. Na antiga, produzimos frutos para a morte, pois éramos controlados pela carne. Em outras palavras, por nossa natureza pecaminosa. Agora, porém, vivemos em novidade de vida, conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Você pode conferir isso lendo Romanos, capítulo 7, verso 6.
Diante dessa ilustração surgem as perguntas. Veja, há algum problema com a lei? A lei é pecado? Para responder, Paulo faz uma defesa da lei. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao 18. Razão porque começa sua alegação afirmando que a lei de maneira nenhuma é pecaminosa. É importante destacar isso. Novamente, Paulo tem o conceito de que a lei nos torna conhecedores do pecado, pois nós não saberíamos o que é cobiçar se a lei não nos ensinasse. Esse conhecimento é positivo, pois é educativo, de modo que a lei não é ruim em si mesma, pois ela nos torna plenamente consciente de que somos pecadores. Paulo, a fim de exemplificar nosso conhecimento do pecado, utiliza-se do mandamento não cobiçarás. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 20, verso 17 e Deuteronômio capítulo 5, verso 21. Dentre todos os 10 mandamentos, esse é o único que tem caráter subjetivo e acontece internamente. Logo, ele é a fonte de todos os outros pecados, pois coloca os objetos do desejo no lugar de Deus e do próximo. Foi exatamente, veja bem, isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando disse que se alguém olhar com cobiça para uma mulher, cometeu adultério com ela. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 28. Ou ainda, quando Tiago, em sua carta, diz que a cobiça dá luz ao pecado e o pecado gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 15. Jesus, Paulo e Tiago estão ensinando que o pecado tem uma dimensão interior e subjetiva que é a cobiça. Temos, contudo, que saber que o vilão da história não é a lei, mas o pecado que habita em nós, que em virtude de sua perversidade é despertado e provocado pela lei, que é boa, santa, justa e espiritual. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 7, verso 12 e 14. E que o proíbe. Essa proibição dada pela lei presta ao pecado certa atração, pois desde o Éden, a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal tem uma atração por si mesma. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 3, verso 6. Assim também, a proibição da lei desperta o desejo de pecar. Romanos 7, verso 8. Por essa razão, quando alguém está debaixo da lei, fica à mercê do pecado, como Paulo explica em Romanos capítulo 7, verso 9. O que Paulo quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Que sem lei, o pecado está morto. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 7 ao 9. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce diz que, depois de ter feito comentários depreciativos sobre a lei, Paulo deixa claro que ela não está no mesmo nível que o pecado, mas
que ela o tinha apresentado ao pecado ao provocá-lo a experimentar a doçura do fruto proibido. É significativo que o mandamento que derrotou Paulo foi o 10º, o que é concernente à atitude interior, e não aos aspectos exteriores, com os quais é relativamente fácil de se conformar. Cobiçar, no grego, é uma palavra muito ampla, cobrindo todo tipo de maus desejos. Você pode ver isso no verso 8. Já o comentário bíblico wesleyano afirma que o que foi dito não é criticar a lei. É simplesmente para dizer que a lei nunca foi destinada a salvar ou curar. Está bem claro. Foi apenas para orientar e instruir. Ela diagnostica que está errado e avisa a consciência de modo que um remédio pode ser encontrado. O remédio sempre foi pela graça mediante a fé, a emissão em obediência, não pelas obras da lei. Veja, a lei não é mal. O problema é com o homem e não com a lei. E então o que é bom se tornou em morte para mim, de forma nenhuma, afirma Paulo em Romanos capítulo 7, verso 13. Como já foi dito, o vilão da história é o pecado, que a fim de mostrar sua face, produziu morte por meio do mandamento que é bom. Pois a força do pecado é a lei que o torna conhecido. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Em contato com a lei, percebemos que ela é espiritual e nós não. Percebemos que não conseguimos alcançar seu padrão, pois sempre vamos cometer alguma falha. E como está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Você pode conferir isso em Gálatas capítulo 3, verso 10. Ou seja, para alguém viver pela lei, veja bem, não pode quebrar nenhum dos mandamentos. Por isso, é impossível ser salvo por ela. Paulo afirma que a lei é espiritual, porém ela é escravo do pecado. Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas, mas ela falha nesse quesito por causa de nossa condição de pecadores. A lei ainda é santa, separada, o termo é hagios, né? Que quer dizer, ela pertence à esfera divina da existência, que está além da vida humana. Além dessas características, ela é justa, revelando como deveria ser a relação tanto com Deus quanto com os semelhantes. Em resumo, o padrão da lei é altíssimo, né? É altíssimo e inalcançável pelo próprio esforço. O problema, como já dissemos, é que diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer, não fazemos. E entramos então em uma guerra interna insuportável que nos leva a um grito de desespero e perplexidade diante de nossa distância e insuficiência, podemos dizer, em relação a Deus e à vontade dele. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? É a exclamação que Paulo faz em Romanos capítulo 7, 24. Esse grito é a verdadeira função da lei. Mostrar que somos miseráveis
e que precisamos de um libertador. A lei, no plano da salvação, tem este objetivo: mostrar o tamanho do pecado e nossa impossibilidade de vencer por meio dela. Por isso, Paulo responde à pergunta: quem me libertará? Com a exclamação: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 7, verso 25. Veja, só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Eu concluo perguntando a você que chegou até esse ponto: você entende que estamos em uma nova aliança? Você compreende isso? Você entende que a lei apresenta um padrão impossível de alcançar? Você entende que precisamos de um libertador? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a função da lei. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, que assistem-nos, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, que prega genuinamente a palavra de Deus, e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe-nos a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas venham a ter acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.